Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. A situação no Brasil, ela já é definida através das informações catalogadas de espias e sabotadores que foram estabelecidos, como também, da mesma forma, modus operandi, o empoderamento das forças estrangeiras em larga escala. Se estabeleceram através da hierarquia e o domínio de um monopólio jurídico estabelecido por manipulação apócrifa e também de uma interpretação jurídica inexistente. É produto da espionagem e sabotagem elaborada por tropas internacionais de países interessados na invasão da República Federativa do Brasil, como também isto também foi estabelecido na Europa, hoje bem caracterizado, onde duas potências se juntam contra toda a Europa. Temos a Alemanha, a França, fazendo um bloco com a Itália, também a Polônia, fazendo um bloco, e todos eles já se dividiram. Acabou a comunidade europeia e está estabelecida na Europa um confronto de armas bélicas, a proteção dos seus feudos de ditaduras estabelecidas por binacionalidades e que agora vão ter que se submeter a um confronto da divisão da OTAN. A OTAN da Turquia, a Turquia e o Irã querem invadir a Europa. E Alemanha, França, Itália e Polônia querem invadir e fazer frente ao Irã. Em todo este jogo político se encontram os que pretendiam estabelecer um equilíbrio na região, a Arábia Saudita, e ele é o troféu a ser conquistado. Então, a posição bélica na Europa é de instabilidade para o Oriente. A Rússia se posicionou contra a China e a China está querendo tomar território da Rússia na invasão do território russo. Então, as fronteiras da China, a China quer se expandir. Quer se expandir na Índia, quer se expandir na Rússia e ela também quer tomar o Oriente, a joia da coroa, que seria o território da Arábia Saudita e os países petroleiros. Desenhado o quadro mundial de conflito, encontramos países que estão já identificando toda esta sorte da trama mundial bélica que querem tomar posse do território da República Federativa do Brasil, da Orcrim, da máfia, da Orcrim, da Omertá, do pendrive da Odebrecht e de todo tipo de cartel de monopólio do narcotráfico mundial. E também a alforria de aquisição de bens financeiros que se encontram em todo o mundo bancário. Liechtenstein, Suíça, Itália, Grécia, também as Ilhas Seychelles, todo o paraíso fiscal do planeta. Então, a administração desta trama chegou ao fim. O presidente do Brasil estabeleceu um conselho que vai permitir para que ele governe.
E para que ele governe, este Conselho vai ter que tomar as atitudes necessárias das intervenções nos poderes em litígio, no caso, o judiciário, para um golpe estabelecido contra o presidente da República e toda a área de partidos políticos. Tudo isto agendado e estabelecido para uma alforria de elementos e partidos políticos comunistas de esquerda. Então, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica se posicionam para manter a lei e a ordem entre os poderes estabelecidos na República Federativa do Brasil. Nós, cidadãos e verdadeiros proprietários da administração pública, devemos determinar o apoio imediato ao Executivo da Presidência da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e também ao grupo de ministros que compõem a sua administração, posto que foi descoberto toda esta trama de querer dominar as áreas de multinacionais que exercem a Lei de Segurança Nacional, que é a parte de combustíveis, a parte do Exército, em armamentos bélicos e fabricação, e também na parte logística de alimentação e também de minério. Então, estas áreas que são, dentro da Lei de Segurança Nacional, estabelecidos de equilíbrio, não pode ser negociado. E estes elementos, eles tinham a intenção, utilizando o Senado Federal, utilizando a Câmara de Deputados, tomar posse e fazer um verdadeiro atraso ao desenvolvimento do Brasil. E já está estabelecido que temos que tomar as diretrizes de substituição de todos estes elementos contrários ao bem da lei e à democracia na República Federativa do Brasil. Se trata de elementos que ocupam cargos, não são as instituições, e sim aqueles que determinam ou têm o poder de outorga dentro das instituições que estão fadados à espionagem e sabotagem. A lei de antiterrorismo e também de confisco de bens e ativos determina a imediata prisão, afastamento destes indivíduos por tempo indeterminado que ocorrer o pleito de julgamento das suas lides. Pedimos a substituição imediata. Ele se encontra em situação de observação e também detém a outorga de defesa da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, estes senhores operadores da lei, da justiça, a bem da lei, em proteção do território da República Federativa do Brasil e também da água, da fauna e da flora, já estão autorizados à defesa de todo o território nacional e do povo brasileiro, como também a defesa do Executivo, do excelentíssimo senhor presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e o seu grupo administrativo, e sejam substituídos interinamente pelo Supremo Tribunal Militar Federal. Maiores informações, entraremos em contato. Todas as provas, ou as que são facultadas para serem processadas dentro do conhecimento da população,
foram já distribuídas aos youtubers, repórteres, que eles vão transmitir a notícia. Por que a necessidade de intervenção e obstruem a possibilidade do seu impeachment e a averbação dos que são de conhecimento e os que estão baixo sigilo sendo efetuados para o Supremo Tribunal de Justiça estabelecer também as suas queixas contra. É o momento exato para que todos os elementos façam as suas remissões através de declarações por escrito ou pendrive serem estabelecidos para declarações de todas as suas participações em crimes processados, servirá para estabelecer o equilíbrio e também contar pontos às suas remissões de culpa. Isto também foi estabelecido na Europa, hoje bem caracterizado, onde duas potências se juntam contra toda a Europa. Temos a Alemanha, a França, fazendo um bloco com a Itália, também a Polônia, fazendo um bloco, e todos eles já se dividiram. Acabou a comunidade europeia e está estabelecida na Europa um confronto de armas bélicas, a proteção dos seus feudos de ditaduras estabelecidas por binacionalidades e que agora vão ter que se submeter a um confronto da divisão da OTAN. A OTAN da Turquia, a Turquia e o Irã querem invadir a Europa. E Alemanha, França, Itália e Polônia querem invadir e fazer frente ao Irã. Em todo este jogo político se encontram os que pretendiam estabelecer um equilíbrio na região, a Arábia Saudita, e ele é o troféu a ser conquistado. Então, a posição bélica na Europa é de instabilidade para o Oriente. A Rússia se posicionou contra a China e a China está querendo tomar território da Rússia. Do contrário, eles serão levados e afastados, como também do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, enfim, governadores, prefeitos e também deputados estaduais. Todos, sem exceção, todos foram aparelhados pelo cachorro louco, Xi Jinping, que não vingou, processado e estabelece a sua imediata situação de observância e também de defesa para que a sua integridade física não seja abalada. O seu séquito de segurança particular, processado pela China, a corporação não existe mais, já agora é só uma bandeira, que é a bandeira do povo dos Estados Unidos da América, e no Brasil, da mesma forma. Pedimos imediatamente o procedimento dos generais, a captura, os foragidos, facultam esta situação, posto que estão eles baixo a tutela desta ORCRIM, estabelecida no território da República Federativa do Brasil, e ele conspira com tropas e também tropas da China, do Irã, do Hezbollah, da Líbia, e fortuitos que são comprados por ele, o elemento conhecido como Lula, Luiz Inácio Lula da Silva,
general cubano, general chinês, general norte-coreano. Tudo já com vastas provas identificado. Este elemento, ele não tem como sair de Cuba, já que a sua prisão é imediata, otorgada para captura pela DEA, pela Interpol e por 60 agências de inteligência, como também os membros do seu séquito de partidos comunistas, terroristas, narcotraficantes. Por favor, viralize isto o máximo possível e maiores informações entraremos em contato. Atenção! Com o avanço da pandemia, o mercado online se aqueceu muito e gigantes multinacionais como Google, Netflix, Amazon e Facebook estão desesperadas em busca de pessoas para trabalhar em home office. Há vagas abertas. Se você quer driblar a crise e ter altos ganhos em dólar, trabalhando no conforto e segurança de casa, clique agora no link na descrição do vídeo e descubra todos os detalhes.